Tem um versículo no Evangelho de João, capítulo 11, onde diz que Jesus chorou. Nós conhecemos bem a história, né? Fala-se de 3 irmãos, Marta e Maria e Lázaro, mas eu gostaria que você me ajudasse. Se tem um outro versículo menor que esse, me ajude. Se inscreva aí no canal, coloque aí, eu vou ficar agradecido com você. Mas quando fala que Jesus chorou, então vamos lembrar que Jesus, ele veio do Pai, ele é o Pai. Nesse momento ele está confrontando com a morte física de um amigo. E qual a pessoa nunca chorou pelo ente querido por um amigo? Desde muito tempo, o homem tem vivido tantos anos e morreu. Seja de uma doença, seja por um acidente, seja de qualquer outra coisa, mas tem trago choro para as pessoas que ficam. Porque a palavra morte significa separação. E eu gosto de acompanhar bem isso em Gênesis capítulo 5, porque ajuda muito a gente a entender um pouco mais o que é o sentimento de Deus quando ele olha que o pecado trouxe a morte para o homem. Tu és pó e ao pó tornarás. O espírito vai voltar a Deus. Mas o que nós podemos compreender e entender, que ele começa desta forma no capítulo 5. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Separou-se da sua família. Depois ele fala um pouco mais. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Então vai imaginando comigo. Aí todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Todos os dias de Malalael foram 895 anos e morreu. Todos os dias de Jared foram 62 anos e morreu. Aí ele fala que todos os dias de Enoque foram 365 dias. Andou Enoque com Deus e já não era porque Deus o tombou para si. Enoque não passou pela morte física. Então esse, Deus não chorou por ele. Porque Deus o levou vivo. Porque a dor da morte faz com que Deus chora. Porque é consequência do pecado que Deus não suporta. Aí ele fala que também que todos os dias de Metusalém foram 999 anos e morreu. E aí eles vão parar em Noé, né, que viveu alguns anos, depois entrou na arca e vai morrer também. Então podemos observar por que é que Jesus chorou em João capítulo 11, falando-se da vida daquele homem que era o seu grande amigo, Lázaro. Lázaro estava enfermo e veio a morrer, Jesus não estava presente, vai ficar suas 2 irmãs que choram, muitos amigos também vão estar naquele velório, naquele sepultamento e vão estar chorando também. Percebemos que a morte trouxe lamentação e choro, né? E na história, de lá para cá, todos vão viver X ano e vão morrer. Então o choro de Deus continua. Deus não criou o homem para morrer, nem eternamente e nem fisicamente, mas o pecado trouxe a morte para o homem. Infelizmente foi isso, né? Mas vamos falar um pouco da história. Marta e Maria e Lázaro eram amigos queridos de Jesus. Na verdade, todos nós somos queridos por Jesus, mas esses fisicamente estavam lá. Lázaro adoeceu e vai morrer fisicamente, e há uma separação. Essa separação deixou pessoas que estão vivas com pessoas que morreram, que vai ser sepultada em um túmulo. Por isso, Jesus chegou e ele fala no versículo 34, né? Na verdade 35, Jesus chorou, mas no versículo 34 ele diz assim:
Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que o acompanhavam, versículo 33, agitou no seu espírito e comoveu-se e perguntou: onde o sepultaram? Eles responderam: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. O choro de Jesus é o mesmo choro que você tem por um ente querido, que eu tenho quando perdemos alguém, ou um amigo. Ou às vezes choramos porque sabemos que aquela pessoa está chorando. E Jesus viu várias pessoas aqui lamentando a morte do seu grande amigo Lázaro. Esse versículo, Jesus chorou, nos diz muito. Por quê? Naquela cidade onde estavam morando, a cidade de Betânia, que ainda estava vivendo Marta e Maria, foi onde Jesus voltou depois de alguns dias, porque recebeu uma notícia que Lázaro havia falecido. E Jesus ainda diz que a sua morte é para que possam ser glorificado o nome de Deus, porque as pessoas não estavam dando crédito no que Jesus estava ensinando. Mas Jesus sabia que Lázaro podia voltar da morte. Jesus sabia disso, porque quando ele ora ao Pai, ele fala: tudo é possível ao Senhor. Eu sei, Pai, que o Senhor pode fazer tudo isso, mas eu estou orando ao Senhor é para que eles possam ver que a confiança e que a vida está em tuas mãos. Sabe que nós confiamos em Deus, que Ele vai nos ressuscitar um dia. Vai ressuscitar aquela pessoa que se converteu a Cristo, mas mesmo assim nós choramos quando alguém que está em Cristo vai ser sepultado porque perdeu naquele momento a vida física. Nós choramos, mas tem a esperança que vamos encontrar um dia, porque nós tomamos a decisão de estar com Cristo. Mas quando morre alguém que não está em Cristo, qual a esperança essa pessoa tem de estar sendo ressuscitado um dia para estar com Deus? Porque todos vão ressuscitar um dia. Veja comigo isso em João capítulo 5, no versículo 28 e 29 do Evangelho de João. Ele ajuda a gente a compreender um pouco isso. Jesus estava presente, conversando com várias pessoas. E no versículo 28, ele diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do sofrimento, da vergonha eterna, do juízo, para receber a sentença da condenação. Mas Jesus chorou. Por quê? Se Jesus sabia que Lázaro ia voltar em seguida. Porque Jesus sentiu a dor da separação. Essa separação, ela dói muito mais para Deus. Muitas pessoas partiram desse mundo já, desde a época de Adão, que não vão estar com Deus. Por isso eu disse que Deus chorou por muitas pessoas que daquele tempo até hoje, no dia de hoje que eu estou falando, que perderam a vida física, mas não estavam com Deus. Então, quantas lágrimas Deus já chorou. Até ele diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Antes, ele quer que ele se arrependa o mais rápido possível e volta para Deus. Porque Deus sabe que a vida sem ele, essa separação, que significa morte eterna, traz lamento para Deus, para a eternidade. Porque Deus não criou nem a mim nem você para ficar longe dele. Por isso estamos vendo isso. Mas nesse interim, nós podemos observar que Jesus continua lá conversando com Marta e Maria. Elas duas já entendiam que todos iam ressuscitar um dia. Todos. E nesse momento nós podemos observar dessa conversa, lá em João capítulo 11, no versículo 25.
Ele está tendo essa conversa, e no versículo 25, essa conversa se estende de uma forma agora, parece que mais íntima, mas ainda é uma conversa com o Senhor da vida, com alguém que havia acabado de perder o seu irmão, que seria Lázaro. Marta e Maria estão conversando. Aí no versículo 25 disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Nós precisamos ter esperança nisso. Eu sou a ressurreição e a vida. E todos que vivem e creem em mim, não morrerá eternamente. Crê isto? Jesus pergunta, vocês creram nisso? Falando para Marta e Maria. Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Eu tenho crido, eu tenho esperança que o Senhor é o Cristo que viria ao mundo, que é o Senhor da vida. Interessante observar como ela colocou isso. Por que ela colocou isso? Para poder entender que a vida está em Cristo. E sem Cristo não há vida, há morte. E se eu não aceito Cristo como Senhor da minha vida, como Marta e Maria e Lázaro, como é que ela podia ter essa esperança? Aí Jesus vai estar acudindo elas e ela fala ainda um pouco mais. Eu tenho crido, né? Mas Jesus fala no versículo 23, declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Lázaro vai voltar um dia. Não é isso que nós ouvimos quando alguém vem nos consolar? Tenha esperança. Acredita nas palavras do Senhor Jesus. Ele chorou, mas ele é o dono da vida. Ele vai dar vida de novo a Lázaro. Mesmo nessa vida aqui, ele vai voltar. Mas Jesus está dizendo para Marta e Maria, é numa vida eterna. Por isso, seu irmão vai voltar. E ela responde no versículo 24, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Você tem essa esperança? Que você vai voltar à vida no último dia? Todos vão voltar. Todos vão sair do túmulo. Lembra que ele já disse isso no versículo 28 e 29 do capítulo 5? Todos vão sair. Uns para a glória eterna e outros para a vergonha eterna. Ela falou, eu sei, Senhor, que ele vai voltar um dia. No último dia ele vai ressuscitar. Aí Jesus, para mostrar para aquela multidão naquele momento, ele diz para eles, tiram a pedra. Vão lá e vão retirar. Agora, Jesus vai dizer, sai, Lázaro, volte para essa vida. Lázaro veio. Mas alguém discutia com ele, Senhor, olha, já faz 4 dias, ele já cheira mal. Não é possível isso. Lázaro vem para fora. E Lázaro veio. Aí ele fala de novo para os homens, desata as ataduras que coloca nos dedos do pé, tira da perna, dos braços, tira as ataduras. Percebeu que Deus deixou uma parte para que o homem pudesse fazer? Remova a pedra. Jesus poderia ter feito com a pedra assim, ó. Está tirado do túmulo. Poderia ter feito com as ataduras assim, sai fora. Tira as ataduras. Jesus está dizendo que nós temos que fazer algo para ficar perto dele, para ter a vida. Jesus está dizendo isso. Mas se Jesus chorou quando Lázaro estava sepultado, é porque Jesus sabe a sua dor e a minha dor. E está dizendo, faça alguma coisa e fique perto de mim. Tire o que está atrapalhando você. Remova de diante dos seus olhos. Tire as pedras de tropeço que está atrapalhando. E se achegue a mim. Tire as coisas que estão amarrando a sua vida, que não está deixando você vir para ficar perto de mim. Eu sou Deus. Eu estou aqui. Eu sou a vida. Marta e Maria, eu sou a vida.
Vou provar isso para vocês. Eu sei que você já crê que no último dia você vai ter o seu irmão, ver o seu irmão ressuscitado. Eu vou provar para você. Sai, Lázaro, vem para fora. Tira o que está amarrando as suas mãos e os seus pés. E Lázaro recobrou a vida e voltou para ficar junto com as suas irmãs, Marta e Maria. Mas Jesus chorou, porque ele sabe que muitas pessoas continuam com os pés atados e com as mãos atadas e não querem chegar para ele. Sabe que Jesus está olhando para mim e para você, está olhando para muitas pessoas, que o Evangelho é que tem a força para tirar as barreiras que atrapalham o homem para chegar até ele. É o Evangelho que tira as ataduras que estão amarrando os nossos pés e as nossas mãos para não ir de encontro a ele. É o Evangelho, as palavras que são da boca de Jesus, que traz vida. E essa vida não é após a morte física. Essa vida é hoje. Pensa nisso. Essa vida é hoje. É hoje que nós estamos atados com as mãos e com os pés e os tropeços estão em nossa frente. Os tropeços do pecado, que o maligno não gostaria que fosse tirado, para que a gente continue preso no pecado, com os tropeços na frente das rocha de tropeço. Precisamos ter força e coragem para sair do nosso aconchego, do nosso lugar que estamos e ir de encontro para termos vida. É isso que Jesus está mostrando no capítulo 11. Ter vida, sai de onde você está preso. Não fique preso nesse mundo que jaz inteiro no maligno. Lembra que João falou na sua primeira carta? Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo, porque o mundo e as suas concupiscências passam. Sabe que se a gente ficar preso nessas coisas, estamos sendo sepultados com o mundo e não temos vida. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Devemos realmente ser sinceros em nosso coração e reconhecer que nós não temos saída. Vamos continuar morrendo fisicamente e provavelmente, se a gente não acordar a tempo, também vamos continuar morto fisicamente e não vamos ter a riqueza maior da vida, que é a vida eterna, ao lado do Pai, naquele mundo que Ele tem preparado desde a antiguidade, para todos que amam a Ele, para estar com Ele para a eternidade. Por isso Ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E essa vida começa hoje, quando nós saímos da sepultura dos mortos e caminhamos para Cristo, onde temos vida. Que Deus nos abençoe e nos dê ânimo e força para sair do mundo do pecado e ir de encontro para Jesus. Lembra que ele falou? Lázaro, sai. Mas primeiro, tire a pedra. Lázaro saiu. Aí ele fala para o seu servo, os homens que estavam ali, tira as ataduras. Tiraram. Lázaro veio para a vida. Essa vida que ele deu exemplo de Lázaro é a vida eterna que está nos esperando. Se você tem gostado dos meus vídeos que eu tenho postado, não se inscreva. Não se esqueça, inscreva-se. Inscreva-se para que você possa receber novos vídeos. Toda semana eu tenho postado mais que um vídeo para você estar no seu cantinho, na sua casa, junto com a sua família, poder estar ouvindo essas palavras e sendo confortado com as bênçãos de Deus na sua vida. Um abraço. Que Deus os abençoe nessa noite, nesse dia e sempre.
juntamente com ele.